Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para dar início ao culto dessa noite. O livro é Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, a palavra do nosso Deus, que diz: Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te conceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto-me ao Mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás.
Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, nós louvamos e adoramos o seu nome, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ouvir a sua palavra. Em meio a tanto problema, tanta necessidade que estamos tendo no nosso Brasil e no mundo. Pai amado, por favor, vai à frente, abençoe o pregador, abençoe tudo o que ele for falar, Deus, pessoas que irão ouvir a sua palavra. Se houver um, Pai, que ouvir a sua palavra nessa noite, que não o conhece como Salvador, que o Senhor fale ao coração. Obrigado tanto pela sua palavra, que é livre, que de uma forma ou outra podemos ouvi-la e ser pregada. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos ter, Senhor, a forma de levar as palavras do Senhor na casa das pessoas. Agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço e oro. Amém. Tudo ao Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É um prazer e uma honra estar junto com vocês nesse momento tão especial, o aniversário da Igreja Batista Vida Nova em Ingá e em Guacori. Que bênção, que Deus possa estar multiplicando os vossos anos de ministério e que sejam anos de bênção, de prosperidade e, sobretudo, frutífero para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Quero agradecer ao pastor Sean por esta oportunidade. Obrigado, pastor Sean. O meu desejo é ser uma bênção para você e eu gostaria de, junto com você, aprendermos com a palavra de Deus a como termos uma vida excelente, uma família excelente. E eu sei que a excelência é o projeto que a igreja tem desenvolvido ao longo deste ano, e eu gostaria de, junto com você, abordarmos na mensagem o tema A Família, o maravilhoso e excelente projeto de Deus para as nossas vidas. Abra comigo o texto de Salmos, capítulo de número 128, versos de número 1 a 6. Salmo, capítulo de número 128, versos de número 1 a 6, e acompanhe comigo a leitura deste trecho da Palavra de Deus.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo nossas limitações, mas crendo no seu poder e no poder do teu Santo Espírito, que nos faz compreender e viver a tua palavra. Pedimos que durante a ministração da tua palavra, tu possas falar aos nossos corações e nos guiar para uma vida de bênção, pois creio que este é o teu projeto para as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. Usa a minha vida, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje é o Dia das Mães, um dia meio diferente, né? Mas um dia que, apesar de ser diferente, não perde o seu encanto. Infelizmente, muitos filhos não podem estar perto de suas mães devido ao Covid-19. Isso não significa que não podem estar juntos, pois podemos estar bem juntinhos no coração. Porém, irmãos, muitas famílias não estão juntas hoje, não por causa do Covid-19, mas porque seus lares estão destruídos. Este não foi e não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus planejou nossas famílias para que elas sejam uma bênção. Eu creio que esse é o projeto de Deus. Este é o desejo de Deus. Porém, vivemos uma grande crise no ambiente da família. Valores invertidos, sentimentos egoístas, obstrução e combate à verdade, malignidade, divórcio, crimes familiares. Não que momentos como este não fizeram parte da história da civilização, mas é o velho ministério do engano que seduz o coração do homem, levando-os a persistirem nos velhos erros e a destinarem suas vidas a uma contínua destruição. Deus não planejou a vida para isso. E desta forma, a família, irmãos, é um plano maravilhoso de Deus. É um plano perfeito. E quando Deus o criou, Ele o criou para que, através da família, nós conhecêssemos um lado da vida abundante que Ele tem destinado a nós. Em Mateus, capítulo de número 19 e verso de número 8, Mateus, capítulo de número 19 e verso de número 8, a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhes ele, Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. A Bíblia diz, mas ao princípio não foi assim. Não foi esse o plano de Deus? Não é esse o ideal de Deus? O desejo de Deus é outro. Mas o coração do homem tem se conservado endurecido em relação a Deus e a sua vontade. O texto diz que tudo isso acontece por causa da dureza dos vossos corações. O homem entende que tem um plano melhor do que o plano de Deus para as suas vidas. É o engano de Satanás. Não existe plano melhor do que o plano de Deus para as nossas vidas. As mesmas verdades
os mesmos erros, as mesmas consequências, a mesma dureza de coração. Apesar, irmão, irmã, de esta ser a escolha dos homens para eles, para suas vidas e para suas visões de família, esta não precisa ser a sua verdade. Este não precisa ser o seu plano para a sua vida e para a vida da sua família. Você pode escolher de forma diferente. Você pode ter uma família abençoada. Você pode escolher viver a sua vida de acordo com o propósito maravilhoso de Deus. Observe o que o texto de Josué, capítulo 24, versículo de número 15 nos diz. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Observe e vamos fazer a leitura deste texto. Josué 24, 15 nos diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo tem oferecido um padrão, um estilo de vida, e a palavra de Deus tem proposto outro padrão. Qual o projeto que você quer para a sua vida? O de Deus ou do mundo? Observe no mundo. Eles têm vivido projetos diferentes. São mais felizes? Com certeza não. Mas observe aqueles que têm vivido o projeto de Deus. Estão abençoados? Certamente que sim. Se há esperança, se existe uma chance, é aceitarmos o plano de Deus para as nossas vidas e a vida das nossas famílias. Então, por isso, precisamos recordar, reensinar, exortar acerca do conhecimento do plano de Deus para as nossas vidas e a vida de nossas famílias. Tudo que Deus criou tem um propósito. Você foi criado para um propósito. Sua família foi criada para um propósito. O mundo foi criado para um propósito. A natureza, tudo que existe, foi criado para um propósito. Qual é? Tudo foi criado para a glória de Deus. Esta é uma verdade que nós devemos entender e crer. Quando observamos, irmãos, a natureza, toda a criação de Deus, percebemos sabedoria, ciência, beleza, grandeza. Tudo isso nos faz entender que existe por trás um poderoso e sábio Deus. E quando nós admiramos a criação de Deus, nós estamos glorificando o nome dele. Toda a criação, de uma forma natural, glorifica a Deus, revela a grandeza de Deus. Mas não só a natureza, mas também nós fomos criados pelo mesmo grande e poderoso Deus. E o mesmo propósito para a natureza é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós, através da nossa família. Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 27, Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus, quando nos criou para a sua glória. E ele nos criou de tal forma que a nossa criação deveria refletir a sua imagem e deveria ser conforme a sua semelhança. Deus, quando nos criou-nos para que através do nosso ser e através dos nossos atos,
o nome dele seja glorificado. Assim como nós, nossas famílias, fomos criados para a glória de Deus. Em Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 2, Gênesis capítulo de número 5 e verso de número 2, a palavra de Deus nos diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E eu quero grifar, e os abençoou. Nós gozamos da bênção de Deus. Nós fomos abençoados por Deus. Eu sei que o desejo da esposa é que o marido lhe faça feliz. Do marido, que a esposa lhe faça feliz. Dos filhos, que os pais lhe façam felizes. Dos pais, que os filhos lhe façam felizes. Mas só existe uma chance disto acontecer. É se nossas vidas e nossos atos tiverem por objetivo a glória de Deus. Se nossos atos glorificam a Deus, inevitavelmente eles abençoarão as pessoas à nossa volta. Pergunta: você, marido? Você, esposa? Você, filho? Você glorifica a Deus através dos seus atos? As pessoas veem Deus na sua vida, nas suas palavras, na sua forma de se relacionar, nos valores que você estabelece nos seus atos. Se isso está acontecendo, você está sendo uma bênção. Você está semeando alegria, paz na vida daqueles que entendem também desta forma. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, nos ordena a termos uma vida com esse formato. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É dessa forma que nos tornamos excelentes e experimentamos o plano maravilhoso de Deus. Tudo que Deus criou deve seguir sua orientação, seu plano. É desta forma que experimentamos a excelência em nossas vidas. Deus estabeleceu o propósito da nossa existência e nos deu um manual e condições para que esse propósito seja alcançado. Através da cruz de Cristo, nos deu poder para alcançarmos estas bênçãos. Em Gênesis capítulo 1, versos de número 28 a 30, Gênesis 1, 28 a 30, diz-nos assim a palavra de Deus. E esse texto começa assim: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Todos os recursos, Deus os abençoou, Deus os supriu, Deus os orientou. Deus planejou tudo para que tudo fosse excelente. Ele nos criou e nos capacitou para isso. Proveu-nos dos recursos para isso. Você deve lidar com a sua vida, com a vida em família, em sociedade,
de acordo com a orientação de Deus. Porque é desta forma que nós experimentamos a vida abundante. Preste atenção nisso. Preste muita atenção. Porque somente desta forma vai dar certo. Não existe outro projeto para a sua vida, outro projeto para a sua família, outro projeto para o mundo, senão o projeto de Deus. Não existe outro projeto que vai dar certo. Passaremos anos e anos, e talvez a sociedade tenha mais e mais anos, e nós vamos ver a mesma verdade. O projeto de Deus é o melhor, e o projeto do homem só traz miséria e destruição. No projeto de Deus, Deus deu função ao homem. Observe no livro das Origens. Deus deu ao homem um trabalho. O homem recebeu a ordem de Deus de trabalhar, ser provedor. Gênesis capítulo 2, verso 15, Gênesis 2:15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Deus deu ao homem uma responsabilidade espiritual. O homem foi responsabilizado pela comunhão espiritual que deve manter com Deus. O verso de número 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Deus mostrou o caminho, advertiu-nos contra o erro, contra o problema da desobediência e as consequências que ela traz. Deus nos deu uma responsabilidade e nos disse a forma que podemos ter ou não comunhão com Ele. O homem foi capacitado para frutificar e multiplicar. A ordem de Deus foi: enchei a terra. Verso 28. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu ao homem e aos animais, natureza, a capacidade de se multiplicar. Mas Deus deu ao homem a responsabilidade de governar e liderar. Disse Deus: está sobre a sua responsabilidade. Cuide disso. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós temos que ser bons mordomos daquilo que nos foi confiado. Observe que toda a característica, capacidade, funcionalidade foi dada por Deus ao homem. E você vai observar que foi dado antes do casamento. Infelizmente, muitos homens estão indo para o casamento sem reconhecerem e terem estas características e entenderem qual é a sua função dentro da sociedade, dentro da família. Estes são pessoas que não estão capacitadas, estão afastadas da funcionalidade, e a consequência disso são homens que geram e lideram famílias desfuncionais, porque estão se unindo para fazerem o quê? Não sabem ainda. Não estão maduros e preparados para realizar o que precisam realizar. Isso quando conhecem. E o resultado é a destruição. Nós temos que primeiro conhecer o plano de Deus, para depois viver o plano de Deus. Se você pretende se casar, conheça primeiro o plano de Deus para o casamento e depois submeta-se a este plano e você vai ter uma família feliz.
Ser sempre vem antes de fazer. Seja o homem para o casamento, seja a mulher para o casamento, e vocês terão um casamento feliz. Deus criou a mulher com uma função. Gênesis capítulo de número 2, verso 18 diz: E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A função da mulher é auxiliar o homem na sua missão. Por isso a palavra submissão. Ela foi criada depois que a missão foi dada. E é para auxiliar o marido na missão que lhe foi dada. A mulher tem que entender o seu papel e crer que esse papel dado por Deus é o papel que, se praticado, vai conduzir a família à felicidade. E uma das coisas da sociedade moderna é que a mulher não quer mais aceitar o plano que Deus disse e planejou para ela. Ela não quer ser a auxiliadora. Ela quer ter o seu projeto de vida. E o individualismo tem dividido as famílias. Deus despertou o homem na visão dessa necessidade. Nós somos necessários uns aos outros. Em Gênesis 2, versículo 20, a Bíblia diz: E Adão pôs o nome a todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Você vai perceber na natureza que cada animal tem a sua função. Os pares da natureza, cada um tem a sua função. Um ajuda o outro, um completa o outro. E o homem olhou e eu também preciso de uma companheira. Por isso, você, irmã, você deve reconhecer a necessidade de você cumprir o ministério que Deus te deu. E você, homem, deve reconhecer a necessidade que você tem da sua esposa. Existe só uma missão. E Deus nos criou. E criou a família para que nós assim entendêssemos e assim vivêssemos. Deus nos criou para a unidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, nos versos 21 a 23 de Gênesis 2, nós vemos isso. E Adão disse que agora a mulher era ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Deus criou-nos para a unidade. A família é a união de duas pessoas que deixaram de ser duas para serem uma. Por isso, a visão da indissolubilidade. Ou seja, Deus não criou a família para ela se dissolver. Mateus capítulo 19, versículo 6 diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Divorciar-se é amputar parte do corpo. Por isso gera dor, tristeza. Portanto, verso 24, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Colará a sua mulher e serão ambos uma só carne. Deus, quando vê um casal, ele não vê mais dois, ele vê um só. Essa unidade perfeita. Uma diversidade, sim, mas um propósito comum. Deus determinou que o ambiente do relacionamento conjugal deve ser de pureza. O que nós estamos aqui é mostrando o plano original de Deus para uma família excelente, e é esse plano que nós precisamos reconhecer.
Na criação, no verso 25 de Gênesis 2, diz: e ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Uma relação de pureza. A perversão sexual tem descaracterizado e destruído a dignidade humana e destruído a família. Deus é contra, é abominação aos olhos de Deus. Romanos, capítulo de número 1 e verso de número 32, a palavra de Deus nos diz assim. Romanos 1:32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Deus não se agrada e destruirá o homem que andar pelo caminho da imoralidade. Deus pede que não só sejamos praticantes da moralidade, mas também que não apoiemos a imoralidade. Deus nos deu o privilégio, irmãos, de termos uma família e de, através da família, termos filhos e vermos, através dos filhos, os netos. E eu estou feliz porque nasceu a Elisa. Eu agora tenho 4 netos. Que bênção! Projeto de Deus. Agora, no verso 28 diz, e Deus os abençoou. Ele lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A visão para os filhos deve ser de multiplicar. Mas não multiplicar numericamente só. Multiplicar homens e mulheres à imagem e semelhança de Cristo. Preservar os valores e o propósito da criação. Multiplicar homens e mulheres que glorifiquem a Deus. Por isso, a ordem em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho em que ela deve andar. Nós fomos criados para a glória de Deus e devemos educar nossos filhos para que eles continuem sendo homens e mulheres que glorifiquem a Deus através de suas vidas. Para que o projeto de Deus se torne uma realidade nas nossas vidas, nós temos que seguir o seu plano. Lar é um edifício que nós erguemos e existe um projeto que Deus criou para que os nossos lares sejam construídos. E quando nós edificamos os nossos lares em acordo e de acordo com esse projeto, nós vamos experimentar o plano maravilhoso e excelente de Deus para as nossas vidas. Vamos ter pais maravilhosos, mães maravilhosas, filhos maravilhosos. Eu sei que vivemos em um ambiente contaminado pelo pecado. Eu sei que o pecado muitas vezes nos afeta, mas quando os nossos corações são pastoreados e as verdades são colocadas nos nossos corações e elas nos convertem e elas nos fazem ser pessoas que glorificam ao Senhor, nós estamos sujeitos a errar. Mas o erro vai ser acidente de percurso, porque o projeto, o objetivo das nossas vidas não é o erro. Nós não estamos conformados ao erro. Nós agora conhecemos através de Cristo uma nova vida. Somos novas criaturas. E a Bíblia diz que as coisas do passado passaram e tudo se fez novo. Nós podemos, aqui na terra, experimentar uma vida feliz, uma família feliz, se nós aceitarmos o projeto de Deus e procurarmos viver nesse projeto. Por isso, Deus nos tem dado a sua palavra, nos tem dado o seu Espírito, nos inseriu no seu corpo a sua igreja, que é dotada de dons espirituais, que quando ministrados, e eles são ministrados, eles nos ajudam a sermos restaurados, nos ajudam a sermos totalmente identificados
com esse projeto original. O que você está vivendo em sua vida é o plano de Deus? O maravilhoso, o excelente, o perfeito projeto de Deus? Se você está vivendo, você sabe que esta é uma verdade, você é feliz. Mas se você não está vivendo, você também conhece essa verdade, você não é feliz. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos de número 1 a 9, fala da realidade do mundo atual. Um mundo de miséria, um mundo de destruição. Esse é o plano do nosso inimigo. Esse é o desejo que o mundo tem para as suas vidas, mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é este. Ele te convida. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O pecado traz dor, sofrimento. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. E este é o projeto de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Eu sei que em mim não existe o poder para esta realização, mas eu sei que o poder de Cristo habita em mim, que é o poder do Espírito Santo. E Ele me transforma e me capacita para isso. Por isso, Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, fé, alegria. E essas são as características daqueles que têm Cristo. Eles estão capacitados para enfrentar as dificuldades que existem, os problemas que existem, mas eles creem que são mais do que vencedores, porque por meio de Cristo o Senhor lhes concedeu a oportunidade da vitória, a oportunidade de terem uma vida feliz, uma família feliz. E esse é o projeto de Deus. É o plano de Deus, é o plano de excelência de Deus para a sua família. Famílias destruídas é resultado de um distanciamento do plano de Deus. Mas se você entender e corresponder, sabe o que está profetizado para você? Bênçãos de Deus. Vamos retornar e ler, encerrando esta reflexão, o Salmo de número 128, versículos de número 1 a 6, que nos fala do plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Observe isso. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse é o projeto de Deus. Talvez você que está ouvindo ainda não tem Jesus Cristo na sua vida, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem a salvação de Cristo não conseguimos ser o marido, os maridos que precisamos ser. Você não consegue ser a mulher que você precisa ser. Você não conseguirá ser o filho que você precisa ser. Você não conseguirá ser o cidadão que você precisa ser. Mas através de Cristo, tudo se torna possível. Então, o conselho de Deus, nesse momento, entregue a sua vida a Cristo. Abra o seu coração. Reconheça-o como seu Salvador. Ele perdoará os seus pecados e Ele vai transformar a sua vida. E você vai ser essa pessoa abençoada e abençoadora.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua palavra, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que revela o plano maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Senhor, que essa verdade revelada na sua palavra se torne também a nossa verdade. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a igreja no Jardim Gá, a igreja no Guacuri. Ó Pai, que a tua igreja possa ser um farol reluzente aonde elas estão e que através delas, dos seus ministérios, os homens venham conhecer o plano maravilhoso do Senhor. Abençoa as famílias desta igreja, abençoa os pais, abençoa as mães. Que nesse dia, onde o mundo comemora o Dia das Mães, nós tenhamos mães tementes ao Senhor, que aceitem e se submetam ao projeto que o Senhor estabeleceu pelas suas vidas, para que elas possam, então, se tornarem instrumentos nas tuas mãos para famílias abençoadas. Salva, Senhor, aquele que ainda não é salvo, que hoje ele possa orar dizendo: eu sei que sou pecador e não posso me salvar, mas eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer pelos meus pecados. Eu reconheço Ele como meu Salvador e peço que Ele salve a minha vida. Que eles possam orar: Deus, salva a minha vida. Eu reconheço que Tu és o Deus enviado a este mundo para morrer pelos meus pecados. Eu quero agora pedir ao Senhor: perdoe os meus pecados e me dê uma nova vida. E que eles possam ter agora o perdão e a nova vida, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. Que Deus esteja abençoando a vossa vida e que esse novo ano que vocês estão adentrando seja um ano de bênção, seja um ano de vitória e de prosperidade. Mas prosperidade com excelência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.